Portugal não é um país destinado, por um triste fado, a ser um país miserável. E os portugueses não estão condenados a serem uns maltrapilhos que se arrastam pelas ruas, esfomeados, e em que a única coisa que ainda nos resta é a sua dignidade pessoal. Porque a verdade é que nós temos vantagens enormes de partida. A primeira delas é exatamente aquela que eu referi há bocado, da nossa centralidade atlântica. Portugal tem uma vantagem absolutamente excepcional, que é a sua localização geoestratégica. Se nós tivéssemos um conjunto de infraestruturas que são absolutamente fundamentais, nós podíamos ser a principal porta de entrada e de saída do essencial, do tráfego de mercadorias, também de passageiros, mas sobretudo de mercadoria, e sobretudo por via marítima. Porque, para além de nós sermos o primeiro porto de quem vem da África, o primeiro porto, ou a primeira costa que se encontra quem vem do continente americano, a verdade é que hoje, com a conclusão das obras do Canal do Panamá, que estão a ser concluídas agora no 100º aniversário desse canal, esse canal vai passar a permitir a passagem dos grandes, dos gigantescos, dos maiores porta-contentores do mundo. Estamos a falar de navios com 400 metros de comprimento, 4 campos de futebol encostados um ao outro, que hoje não passam pelo atual canal, mas vão passar a caminho. E é evidente que os chamados países emergentes, como a Índia ou a China, preferirão rotas diretas. Afinal, o Cristóvão Colombo tinha mesmo razão, o caminho para o Oriente fazia-se para o Ocidente, o caminho direto pelo Pacífico, diretos ao continente, a meio do continente americano, passando esse continente pelo Canal do Panamá e direitos à Europa, que é que encontrou pela frente? A costa portuguesa. A costa portuguesa, onde aliás há o único porto atlântico de águas profundas de toda a Península Ibérica, que é Sines. Portanto, se nós tivéssemos uma rede de portos modernizados, modernos, apetrechados, como já em parte Sines é, tem uma plataforma virtual, que eu aliás tive a oportunidade de visitar quando numa das campanhas eleitorais, e que permite, que está instalada no interior do porto, fisicamente instalada, digamos assim, o seu suporte, e que permite a um navio a 48 horas de distância de lá chegar, ter o despacho aduaneiro, o despacho sanitário, o despacho alfandegário, totalmente feito, e como é um porto atlântico de águas profundas, significa que o navio vem do alto mar e encosta diretamente ao cais, descarrega, carrega o que tem que carregar e vai imediatamente embora. Não há barras, não há pilotos da barra, não há navegações por canais complicados. Digamos, a produtividade de um porto desses é uma riqueza enorme, exatamente devido também à velocidade a que as operações de carga e descarga se podem fazer. E como com a tal plataforma virtual o despacho está todo feito, o tempo morto é zero. Nós temos um conjunto de portos de norte a sul do país e uma rede de transporte ferroviário unindo esses portos entre si e unindo o conjunto desses portos à Europa pelo traçado fundamental que interessa a Portugal e à Europa, não é o que interessa à Espanha, ou seja, da nossa rota tradicional dos imigrantes, Vilar Formoso, Valladolid, Irún, a caminho do norte da Europa. Nós de facto temos a possibilidade de desempenhar esse papel, que aliás traz por arrasto uma série de outras coisas. Eu não vou alongar demasiado aqui, mas chamo só a vossa atenção para isso. A operacionalidade desses navios tem de estar complementada com o grande transporte pesado do século XX e do século XXI. A nós, também com a integração na CEE, venderam-nos a treta de que o futuro do transporte era o tiro. O tiro hoje, em grande parte dos países da União Europeia, há países onde já não circula 1 km, a Áustria é um deles, um tiro na Áustria ou salta para cima de um comboio, ou não anda 1 centímetro, e numa série de outros é obrigado a fazer trajetos alternativos, porque devido à pesada pegada ecológica desse tipo de transporte, não é permitido nos principais eixos. Obviamente que os tiros têm um papel, o transporte rodoviário, digamos assim, tem um papel também a desempenhar, mas sobretudo a nível regional. Agora, o grande transporte pesado é, de facto, a ferrovia. Ora, também na ferrovia, vocês sabem perfeitamente o que é que aconteceu. Ora, para pôr de pé esta estrutura, que não é apenas um investimento estruturante, como se costuma dizer, é mais do que isto, é uma política de desenvolvimento económico do país, isto implica investimento. E investimento que é completamente impossível, porque todos os cêntimos que são produzidos neste país são hoje sugados para enviar no pagamento da dívida dos respectivos juros. E, agora, se nós recuperamos a nossa liberdade
a nossa independência nacional, aí sim é possível fazer isto. E isto tem um efeito multiplicador verdadeiramente notável, porque reparem, depois a lógica do grande transporte de transporte marítimo é sempre complementado pela ferrovia. Ferrovia significa construir carris em bitola europeia. Só uma pequena explicação, peço desculpa às pessoas que conhecem isto perfeitamente e que vão ouvir uma repetição, mas para os outros, nós temos uma bitola, isto é uma largura de carris, que é uma bitola diferente, é uma largura de carris diferente, mais larga do que a bitola que se usa dos Pirineus para lá. E que é uma bitola que nos foi imposta por Espanha há mais de um século, sob uma lógica completamente absurda, que era a de impedir novas invasões da Península Ibérica. Portanto, o inimigo vinha montado em cima do comboio, vinha numa determinada bitola, chegava ali e encontrava uma bitola e dentro do comboio não passava. E o que aconteceu é que Portugal hoje está completamente isolado. Porque bitola ibérica existe em Portugal e existe em Espanha. Mas Espanha tem um plano estratégico de transportes que está neste momento a executar e que está a substituir os eixos que a ela lhe interessam por eixos de bitola europeia. E para terem uma noção daquilo que eu estou a falar neste momento, há um tratado internacional que define as 5 portas de passagem, digamos, entre os dois países, desde o norte até ao Algarve. E o que esse tratado prevê é que as portas sejam construídas, as 5 portas simultaneamente, e Espanha está claramente a engonhar, sobretudo com 2 dessas portas, e quer apenas que seja feita uma, quer que seja feita a porta de Badajoz. Para quê? Para aproveitar a enorme vantagem de Sines, mas colocando-a ao serviço da centralidade de Madrid, ou seja, o eixo que eles pretendem que seja feito rapidamente é o eixo que vai de Sines até à fronteira, para depois o percurso que vai a Madrid, para então só daí ir para a Europa. Está a engonhar o eixo que arranca de Vilar Formoso e está a engonhar o eixo do norte do país, que permitiria aproveitar uma vantagem competitiva que a Espanha sabe perfeitamente que não tem, que a zona norte do país tem, que é um aeroporto excepcional, como o aeroporto de Sá Carneiro, que, aproveitado com uma linha de alta velocidade para passageiros e para mercadorias para a Corunha, permitiria aproveitar esse aeroporto e transformar o Porto na grande capital do noroeste da Península Ibérica. Ora, Espanha, esse não interessa que se faça, e está a engonhá-lo. O de Vilar Formoso em diante também não, e está a fazer força relativamente àquilo. Isto é, a Espanha percebeu perfeitamente qual é a vantagem de Sines e está a tentar instrumentalizá-lo com a perfeita cumplicidade de governantes que são traidores à pátria, que é isto que devem ser chamados. Traidores à pátria. Nós somos governados por Miguéis de Vasconcelos, que vendem a pátria e os interesses da pátria a som de, designadamente, ir ocupar, depois, logo que tiverem completado a sua traição, de irem ocupar um tacho qualquer, na Europa, ou no Banco de Portugal, ou noutro lado qualquer, como alguns já lá estão e outros já estão na canha. Ora, isto é para chamar a atenção que, de facto, essa localização geoestratégica de Portugal é uma das nossas principais vantagens. A outra é a nossa zona económica exclusiva. A nossa zona económica exclusiva é o maior lago de toda a União Europeia, digamos assim. Já não falo sequer na plataforma continental, não tenho tempo aqui agora, mas que é também um recurso extraordinário e que Portugal está a desperdiçar, encarregando empresas espanholas de fazer a prospecção dos fundos da plataforma continental, quando o nosso principal rival nessa matéria e na reivindicação do alargamento da plataforma continental é precisamente Espanha. Portanto, Miguéis Vasconcelos ao quadrado. Mas, independentemente disso, estava eu a dizer que a nossa zona económica exclusiva é com recursos piscícolas absolutamente notáveis, e nós temos neste momento essa situação completamente surreal, que é, temos pessoas a morrer à fome, ou perto disso, ou arrastando-se com fome todos os dias. Temos um número que não se sabe exatamente qual é, mas que se calcula que ultrapassa o 500 000 de pessoas que a única coisa decente que comem são aquelas refeições ligeiras servidas pelas instituições de solidariedade social, umas de inspiração religiosa e outras civis. Estou a falar da Comunidade de Vida e Paz, da Cáritas e de outras instituições, dos bancos alimentares contra a fome, cuja existência não tem culpa das bujardas que a sua Presidente diz, mas a verdade é que nós temos qualquer coisa como mais de 500 000 de pessoas, que a única coisa decente que come de dia é aquela pequena refeição, muitas vezes um iogurte, uma peça de fruta, uma sandes, assegurada por essa. Temos estas pessoas a morrer à fome. E temos os nossos pescadores a terem de deitar para o mar
pescado porque ultrapassou a cota que a União Europeia fixou para garantir os interesses da indústria pesqueira espanhola. Nós importamos de carne qualquer coisa como entre 900 mil a 1.000 milhões de euros de carne por ano. E, todavia, os nossos criadores de carne, dos Açores ao Nordeste Transmontano ou Alentejo, morrem à fome por não poderem criar porque a existência da cota. Ora, isto é um aparente paradoxo cuja evidenciação serve apenas para demonstrar que nós não estamos castigados por nenhum triste fado, temos condições, vantagens de partida para fazer do nosso país um país progressivo e avançado, e que ele está transformado naquilo que está transformado porque os dirigentes políticos que têm dirigido o país o venderam aos interesses estrangeiros. E o euro aqui desempenha este papel fundamental. O euro é o selo da nossa servidão. Nenhum problema em Portugal se resolve, é suscetível, nenhum problema. Está anunciado neste momento, o Governo já anunciou, aliás, por portaria, a extinção dos serviços de obstetrícia, quer dizer, das maternidades, em cerca de 25 hospitais do país. Invocando que não tem verba. Extingue serviços de cirurgia cardiotorácica do mais qualificado que há a nível do mundo, como do Hospital de Santa Cruz e do Hospital de Gaia, para celebrar um acordo com o Hospital da Cruz Vermelha e o Estado pagar os milhões que paga todos os anos à Cruz Vermelha para realizar numa instituição privada aquilo que proíbe que seja feita numa instituição pública. Mas, dizia eu, o argumento para o que quer que seja é de que não há um cêntimo disponível para aplicar no que quer que seja. Mas não é apenas um problema económico ou financeiro. A verdade é que o nosso orçamento, o orçamento português, o que nós assistimos aqui todos os anos, aquela fita e agora até tem o avanço tecnológico da PEN, e lá vai a apresentação da proposta do orçamento, e a Sra. Presidente ri-se muito e recebe a PEN, e depois tal. Aquilo é uma farsa a vários níveis. Mas a pior farsa, que eu acho que nos deve revoltar profundamente, é esta. É que aquele documento mercê da pertence ao euro. Nenhuma medida orçamental é aprovada em Portugal, pode ser aprovada em Portugal, sem que tenha sido previamente aprovada pelos patrões do nosso governo a nível da União Europeia. E, portanto, nós estamos aqui a falar não apenas de um problema, digamos, económico, ou, se quiserem, de um problema monetário, ou, se quiserem, de um problema financeiro, mas também de um problema político. E porque isto depois também significa o seguinte: tudo o que cheira a questionar este caminho é para silenciar ou para abater. E eu acho que vale a pena também refletir sobre algumas coisas. Nas últimas eleições legislativas, o Cavaco veio fazer, na véspera das eleições, um apelo descarado. As eleições que foram vencidas pelo PSD e do CDS, veio fazer um apelo descarado à votação apenas nos partidos políticos que tinham subscrito o acordo da Troika. Bom, na altura houve algumas vozes que se manifestaram contra isto. Mas a verdade é que não se viu o significado profundo desta posição. O significado profundo desta posição é, a partir daqui, só pia quem estiver de acordo com a Troika. O resto, ou defender caminhos que aparentemente têm alguma divergência, mas vão lá dar também. E, portanto, o resto, quem defenda uma posição consequente de saída do euro, do não pagamento da dívida, porque esta dívida que foi assim constituída é uma dívida que não foi constituída pelo povo português, nem foi constituída em seu benefício, e o povo português sabe bem que quando tem uma dívida e não a paga, o banco vai lá buscar, ou a casa, ou o carro, ou o que é que for. Portanto, esta posição assenta também na verificação da natureza da dívida, que não tem nada a ver com o endividamento dos portugueses, mas tem a ver, de facto, com aquele processo que foi seguido de venda do país a retalho. Quem pide a defender a saída do euro, o não pagamento da dívida, é para ser silenciado. E nós estamos a assistir a uma série de medidas de que não nos damos muito conta, evidentemente, porque isso não é muito noticiado, mas os cidadãos mais ativos e conscientes têm a obrigação de já saber, até porque, sobretudo aqueles que andaram antes do 25 de Abril, sabem também
como é que essas coisas eram? Não eram propriamente no Diário da Manhã que se encontrava a informação das coisas que realmente se passavam. Por exemplo, nós temos estado a assistir a um reforço dos instrumentos de repressão sobre tudo o que é ativismo social de uma enormíssima gravidade. Um dos exemplos, não vou multiplicá-los, mas um dos exemplos, até como advogado conheço bem, é este. Como os senhores sabem, que há uns anos atrás, quando havia um problema de uma manifestação com a polícia e havia manifestantes presos, o que acontecia é que os manifestantes iam no dia seguinte ou então chamado Tribunal de Polícia, hoje chama-se pomposamente Tribunal de Pequena Instância Criminal, sempre esmurrados, mas era sempre que tinham escorregado nos degraus da esquadra, como se sabe, e eram acusados de umas injúrias à autoridade ou, quando muito, umas ofensas à integridade física do polícia que o tinha capturado, que o tinha prendido. E, portanto, estávamos aqui a falar de crimes com uma moldura penal de 3 meses de prisão, 6 meses de prisão. Depois de há uns anos para cá, e em particular a partir de 2010, não é por acaso, todo manifestante que é detido é sempre acusado, pelo menos, do crime de coação sobre funcionário, em que se imputa que, mediante a violência, procurou impedir o agente da autoridade de exercer função, que é um crime punido com uma moldura penal até 5 anos. Depois, quando foi do episódio dos 222, que foram detidos, atraídos a uma perfeita armadilha da polícia, que os deteve, e depois nem o Ministério Público sustentou qualquer acusação, e portanto aquilo teve de ser arquivado, mas entretanto a polícia colecionou os dados todos de identificação, e não só, dos telemóveis que apreendeu e que copiou, de mais de 200 de ativistas sociais. Mas a acusação que foi, digamos, com base da qual foi efetuada a detenção, era de um crime contra a segurança do trânsito rodoviário, ou crime de atentado à segurança do trânsito rodoviário, que é um crime punido com pena de prisão até 8 anos. E depois, perante a existência de alguns cidadãos que foram afinar as gargantas cantando Grândola, ou palavras de ordem, no Parlamento, quanto às políticas governamentais, ou a maioria parlamentar a aprovar medidas, e, em alguns casos, até alguns setores da oposição parlamentar a aprová-las também, e que se manifestaram, começou a ser insinuada a ideia de que um dia vão ser acusados pelo crime de coação sobre o órgão constitucional, a Assembleia da República, que é um crime punido com pena de prisão até 9 anos. Entretanto, e fechei este exemplo, para se ver que nós estamos aqui a falar de um problema de independência nacional, estamos a falar de um problema de democracia, estamos a falar de um problema de liberdade. E eu estou a deixar as questões relacionadas com a situação dos trabalhadores propositadamente para o fim. Mas passou-se a assistir à gravação sistemática por máquinas de filmar das manifestações. A polícia gravou 2 manifestações, aliás promovidas pela CGTP, sem ter pedido devidamente a autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E tentou fazer o truque de, no dia e na hora em que está a filmar, manda para a Comissão Nacional de Proteção de Dados o pedido de autorização. Foi decidido a posteriori que aquelas gravações eram ilícitas e foram declaradas ilícitas. Quando foi da manifestação do 14 de novembro, a polícia está lá a filmar os manifestantes. E foram filmados alguns polícias a filmar manifestantes. A primeira resposta que a polícia deu foi que não tinha efetuado filmagens. Depois, quando houve cidadãos que apresentaram processos de crime no exercício cívico da defesa das liberdades políticas e apresentaram queixa-crime por esse facto, e foram exibidas as imagens dos polícias farrados, inclusive do corpo de intervenção, a meio das escadarias, a filmar descaradamente os manifestantes. Nessa altura vieram dizer que, sim senhor, tinha havido filmagens, mas era, pasme-se, para ações de formação do corpo de intervenção. Eram instrumentos de formação. E o Ministério Público, com base neste pretexto, arquivou a queixa. Mas as filmagens foram consideradas, se fossem para obter quaisquer dados, e foi dito que já tinham sido distribuídas, se não fosse isso, seriam ilícitas. Bom, agora, quando foi da final da taça, a polícia decidiu fazer da final da taça europeia, que se realizou aí, a primeira grande experiência de utilização dos drones. Isto é, dos aviões não tripulados a tirar imagens. Tornou a fazer outra vez, depois disto tudo, faz outra vez essas filmagens,
ostensivamente com base num despacho do Ministro da Administração Interna, sem autorização prévia da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que a posteriori veio dizer essas imagens são todas ilícitas, têm de ser destruídas. É claro que estas deliberações da Comissão Nacional de Proteção de Dados não servem rigorosamente para nada, porque o que é que acontece? A polícia diz: sim, senhor, vamos destruir. Entretanto, já fez ali a cópia para outro ficheiro e destrói, até num auto muito bonito, as gravações ilícitas que efetuou. Mas isto mostra como os métodos pidescos estão todos aí. Para as pessoas que têm alguma militância política, não dou nenhuma novidade, mas vocês terão visto numa dessas revistas semanais que se ficou a saber, e tornou-se público num dia destes, que o manual de procedimentos do SIS, desde 2006, que instrói os agentes do SIS a efetuar operações, atividades que são completamente ilegais. Interseção de chamadas telefónicas, por exemplo. Interseção, escuta direcional, isto é, não por interceptar uma linha telefónica ou por escanear um telemóvel, mas porque um aparelho de detecção de uma conversação que está a ser tida presencialmente entre duas pessoas. Colocação de cavalos de Troia, entre aspas, informáticos, nos sistemas informáticos de escritórios de advogados. Dizem eles, evidentemente, se é escritórios de advogados, é partidos políticos, é sindicatos, é associações cívicas, é isto, é tudo. Introdução em locais de alojamento de pessoas que estejam sob vigilância do SIS, o que significa ir a um quarto do hotel onde está a hospedar um determinado indivíduo, e que o mesmo é dizer, ir à casa dele e entrar, sem que essa entrada seja detectada, através de um sistema de chave falsa, e a colocação de aparelhos de gravação e aparelhos de escuta. Portanto, o que é que isto tudo significa? Isto significa que nós temos uma sociedade a pidificar-se continuamente. A lógica de que tudo é diferente, tudo o que não está por nós é contra nós, já ouviram falar disso, e portanto, obviamente, uns safanões a tempo nessas sinistras criaturas estão mais do que justificados. E é disto que nós estamos a falar. E isto não é um exagero. O que nós temos hoje é uma destruição completa do pouco que restava em termos democráticos. Um grupo de cidadãos desempregados, farto de aturar o tratamento humilhante, vexatório, a que os desempregados são sujeitos no nosso país, vai apresentar um manifesto aqui no Conde Redondo, à porta do centro de emprego, com umas folhinhas, contendo, pronto, a declaração de princípios lá que as pessoas bem entenderam apresentar. Aparece a polícia e detém as pessoas porque se trata de uma manifestação não organizada. Onde é que a gente já ouviu dizer isto? Pois, ajuntamento de mais que uma pessoa já é qualquer coisa muito subversiva. E, portanto, isto significa que, de facto, isto é o euro. Isto é o euro. O euro é isto e isto é o euro. Isto é, o impedimento de que os cidadãos possam exercer as suas liberdades cívicas, políticas, sindicais e outras, e discutir designadamente que o caminho que tem sido imposto é o caminho da escravidão e que há um caminho alternativo e que esse caminho alternativo passa por recusar o pagamento da dívida, que, repito, não foi o povo português contraído, nem foi contra o seu benefício, sair imediatamente do euro e tomar as medidas que têm de ser tomadas, sair do euro. E aqui eu queria concluir agora para referir nestes minutos finais duas coisas. Primeiro, nós, PCTP e MRPP, defendemos a saída do euro com o regresso ao escudo, a recriação de uma moeda nacional, o novo escudo. E que isso deve ser feito da seguinte forma: num dia, o euro deixa de poder circular em Portugal e é substituído pela nova moeda, que é a moeda que passa a vigorar em Portugal com uma paridade de 1 euro, um novo escudo. E, portanto, isto significa que tudo o que são ativos nacionais não sofrem qualquer espécie de alteração com esta medida. A pessoa tem um bem que vale 30 mil euros, vale agora 30 mil escudos. Tem uma dívida de 30 mil euros, tem agora uma dívida de 30 mil escudos. Em relação aos ativos nacionais, não há nenhuma alteração. No dia seguinte, deve ser promovida uma desvalorização do euro da ordem dos 30%. Do escudo, exatamente. Do novo escudo, uma desvalorização do novo escudo de 30%. O que significará, evidentemente,
que o que vem de fora fica mais caro 30%. Portanto, se um cidadão até aqui comprava um carro por 30 mil euros, no dia em que é proibido a circulação do euro e é instituído o novo escudo, aquele bem é adquirível por 30 mil escudos, mas no dia seguinte, com a desvalorização, tem de ser 39 mil escudos, novos escudos. Mas isto é para os bens que vêm de fora. E torna-se mais difícil trazer bens do exterior. Mas é esse exatamente o objetivo desta medida. É exatamente esse o objetivo dessa medida. Esta medida tornará mais difícil importar e tornará mais competitivo exportar. Agora, não fica por aqui, porque esta medida, naturalmente, tem de ser complementada com outras. O essencial dessas medidas são a instituição de um salário mínimo nacional, que nós defendemos que seja 530 euros, a instituição de um cabaz de compras que defenda um conjunto de produtos que, com aquele salário mínimo nacional, dê para a subsistência de uma família de 4 pessoas, e, portanto, com produtos, que são os produtos essenciais cujos preços estão tabelados e controlados, e a fixação pelo Banco de Portugal de uma taxa de juro que serve agora de referencial para as taxas das operações ativas e passivas, da remuneração dos depósitos e dos empréstimos dos bancos, e para a fixação das taxas dos títulos de dívida pública. Isto significará que haverá o facto de o Banco de Portugal fixar esta taxa deve ser uma taxa que se aproxima da taxa da inflação, e o que se calcula é que uma desvalorização do euro, do escudo, de 30% relativamente ao euro, produzirá uma erosão do poder de compra em termos dos salários da ordem de cerca dos 15%. E a forma de combater, digamos, essa erosão passa por aquelas medidas que eu referi há bocado. Mas, havendo uma elevação das taxas de juro, isso significará, por exemplo, que nos empréstimos à habitação haja também uma elevação dessas taxas de juros. E isso não deve ser suportado pelas pessoas que fizeram um empréstimo para ter a sua casa de habitação, e esse diferencial deve ser suportado pelo Estado, para não o fazer recair do cidadão, através de um empréstimo contraído junto do Banco de Portugal. Portanto, este conjunto de medidas resolverá os problemas todos de um momento para o outro? Não de todo. A situação de quem trabalha, em particular do operário, do trabalhador, com salários mais baixos, fica resolvida com isto? Não fica. Mas há duas vantagens essenciais disto relativamente à situação que a gente tem hoje. A primeira delas é que nós recuperamos imediatamente a nossa liberdade, a nossa decisão, a nossa independência. Libertamos recursos para aplicar naquilo que permite realmente o desenvolvimento do país. Em segundo lugar, estas dificuldades durarão 4 anos. Se nós continuamos como estamos, não só continuamos acorrentados a uma espiral a caminho do fundo de endividamento, como nem daqui a 40 anos saímos do buraco onde estamos metidos. E, portanto, estas ideias, evidentemente, os senhores não vão ver lá fora. Claro. Não sei mesmo se um dia destes quem defende estas ideias não passa a ser caçado nas ruas, porque isto pega fogo. Isto significa que, evidentemente, esta medida pode ser aplicada por um governo como a gente tem, e vamos falar, sem acrimónias nenhumas, mas vamos falar com toda a franqueza, ou com um governo do senhor Seguro ou do senhor Costa. É óbvio que não, porque eles têm exatamente a política que nos conduziu à situação que nós temos agora. E aqueles que pensam que o seu seguro seria uma alternativa, vejam a experiência do Sr. Hollande. E o que é que está hoje na França a passar? Hoje a França tem em cima um plano de austeridade que representa um corte de 55 mil milhões de euros, o corte generalizado dos salários da função pública e das pensões e das reformas, a destruição do essencial dos direitos laborais democráticos que foram sendo consagrados nas últimas décadas. É isso que é o Sr. Valls, que aliás é um fascista de extrema-direita,
que o Sr. Hollande escolheu como é o indivíduo responsável, como alguns se recordarão, pela caminhonete que levava aquela jovem romena que parar diante dos colegas e ser presa para expulsar. É um nazi, perseguidor de imigrantes, de judeus, de ciganos, perfeito. E é nisso que aquilo terminou.